Deixa assim. Deixa assim mesmo. Tá bom. Não, sai na faixa mais pra trás, mano. Deixa o povo entrar. Falei, doido. Enviando logo pra essa. Aí entrou 2 pessoas. Quem é? Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus. Você vai aguardar algumas pessoas entrarem aí? Ó o Diego, advogado. O Diego. Aí, Diego. É o livro, né? O que me prometeu o livro? É. Tô esperando o livro, viu, Diego? Da Constituição, viu? Gente, a gente vai trazer uma palavra de Deus aqui, rapidamente aqui, vocês vão entrando aí, a gente vai compartilhar a palavra de Deus. Entrando muita gente rápido, ó. Povo de Deus, a paz do Senhor Jesus, eu me chamo irmão Fábio. A gente vai trazer aqui uma palavra sobre a rejeição, né? O que é que significa a rejeição, a dor da rejeição, o propósito da rejeição. Né? Eu fiz uma live esses dias atrás e não ia continuar, mas como por uma simples live, uma palavra gerou vidas, né? Então a gente decidiu gravar essa novamente, né? Bote aí lá no Instagram, bota aí teu Instagram aí poste no meu status. Então, povo de Deus, você que está entrando, a gente vai fazer uma live sobre rejeição, a dor da rejeição, o propósito da rejeição. Por que somos rejeitados? Por que Deus permite uma rejeição? Já estamos com chá de urubu aqui, gente. Ó, chá de urubu, vocês conhecem? Que é o famoso chá de urubu. Até ali, gente, a Isabel, quem sabe? Isabel, é? Pronto, colocou ainda aí. Ok. Então, povo de Deus, a gente vai entrando aí, vai avisando alguém a dor da rejeição. A gente vai falar para sobre as pessoas também aqui. Envia aí, rapidinho. A gente já vai iniciar, gente. Vamos falar sobre rejeição com base no texto bíblico de João, capítulo 1, versículo 11. Vai enviando aí, Vavá. E a pro Ariel. Veio. Vou chamar. Eita aqui. Posso até estar na frente. Povo de Deus, vamos lá começar lá rapidinho. Pode falar. Mas eu quero me ver, eu gosto de estar na live me vendo. Tá bom. Gente, você que está Tô aí. aqui já, o Ariel já tá aí. O Ariel? É. É sério o Ariel? Cadê ele? Aqui, Ariel aí, ó. Ô, Arielzão, ó. Abraço, meu irmão. Beijo no coração, saudade. Eu ouvi o seu áudio do testemunho lá. Foi o seu áudio que me incentivou a gravar novamente. Porque naquele dia foi do nada, deu vontade, nem sou nem tá gravando live. Mas me incentivou, o seu testemunho me incentivou. Ó, o Janael. Ó, Janael, meu parceiro, forte. Então, gente, nós vamos falar sobre rejeição. Com base no livro de João, no capítulo 1, né? No versículo Pode ser o de número 11, slide. né? Então, a gente, com base no livro de João, capítulo 1, versículo de número 11, se você tiver Bíblia e quiser acompanhar, aí o Ariel disse abraço. Eita, tira isso aí, Vara, essa zoada aí vai dar bota no silencioso, na pautada. Sim, o Biel entrou, o Biel, meu irmão. Biel? É. Ô, Bielzão. Pronto. Então, povo de Deus, vamos falar sobre rejeição, a dor da rejeição, o propósito da rejeição. Com base no livro de João, no capítulo de número 1, versículo 11. Foi o que Ariel disse ali, abraço. Muito bom ouvir isso. Valeu, Ariel. Então, com base no livro de João, capítulo 1, versículo 11, né, nós vamos ler aqui para vocês ouvirem. Ó. Ele veio para os seus e os seus não o receberam. Então, Jesus, né, na sua vinda, João 3,16, diz que Deus enviou ao mundo o seu Filho. Então, Deus envia ao mundo. João capítulo 7, no versículo, João capítulo 7, se eu não me engano, no versículo 49, por aí, nos versículos 20 e pouco, não estou muito bem recordado, Jesus vai dizer que veio do Pai e por ele foi enviado. Então, João 1:11, João vai dizer que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Então, Jesus veio para o povo judeu, e a rejeição do povo judeu para com Jesus, né,
poderia ou pode ter gerado alguns sentimentos. Né? Eu quero falar sobre isso, os sentimentos que a rejeição causa. Né? Porque a dor da rejeição, meus irmãos, ela não é uma metáfora. Né? Ela não é uma metáfora. Rejeição ela não é uma figura de linguagem que usa de comparações. Então nós não podemos comparar a rejeição a uma metáfora, porque a rejeição ela também gera, né, dores, e são dores terríveis. Só que a Bíblia Sagrada ela sempre vai de contrapartida ou de frente, né, contra a ótica humana, contra muitas ideologias que são criadas aqui na Terra, que não são as verdades bíblicas, e essas verdades da ótica humana sempre vai perder para as verdades bíblicas da palavra de Deus. Então, com base na palavra de Deus, nós vamos trazer, né, essa palavra bem rapidinho, vamos explanar ela de uma forma expositiva para que você possa entender a interpretação, né, e a aplicação dessa mensagem. Então, quando João diz em João 1,11, e ele veio para os seus, e os seus não receberam, a gente vai observar que vai haver um ponto final no versículo 11. Então, a partir desse momento, eu me perguntei quando eu li esse texto, né, o que foi que aconteceu com Jesus após a rejeição? Jesus é rejeitado pelos seus, pelo seu povo, pelos da sua casa. Então, houve sentimentos. Só que o que eu acho mais lindo é que, apesar de tudo o que se passou por Jesus, porque Jesus levou essa rejeição durante toda uma vida. Essa rejeição foi durante toda uma vida. Só que Jesus sabia que na sua vida, na sua existência na terra, havia um propósito. Então, se nós estamos na terra, há um propósito na nossa vida. Algumas coisas, alguns fatores vai acontecer. Natanael, partiu. Né? Então, após essa rejeição, eu me perguntei qual foi a atitude de Jesus. Porque, como eu falei, rejeição não é uma metáfora. Rejeição não é uma figura de linguagem que traz comparações, não. Ela é bem definitiva quando ela acontece. Ela é bem clara. E a rejeição, ela gera dores terríveis. E essas dores, elas são tão terríveis, meus irmãos, que ela pode trazer e fazer com que a pessoa se isole da sociedade e perca oportunidades de relacionamentos sociais, né, que pode gerar a perca de um emprego, que pode gerar a perca de uma amizade, que pode gerar alguns danos e trazer consigo uma depressão, trazer consigo, né, até a morte, como muitos aí, né, se matam. Né? A rejeição ela causa isso. Só que, meus irmãos, a rejeição ela gera esses sentimentos. Jesus foi rejeitado pelos seus. Só que Jesus sabia que estava na terra por um propósito, Vavá. E qual era o propósito de Jesus, Vavá? Cumprir o seu ministério e ser crucificado na cruz, né? Para que viesse trazer salvação para a humanidade. Então, Jesus estava na terra por um propósito. Então, se nós estamos na terra, a nossa vida tem um propósito. Com certeza. Então, a nossa vida tem um propósito. Se estamos na terra, a nossa vida tem um propósito. Então, nós precisamos entender isso. Mas se a rejeição vier a acontecer na sua vida, essa rejeição ela vai gerar alguns sentimentos. Só que você precisa entender que, apesar desses sentimentos, você está na terra por um propósito. A Bíblia diz em Filipenses, capítulo 2, versículo 5, que é para nós ter o mesmo sentimento. Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, não fazendo usurpação ser igual a Deus, antes mesmo se esvaziou de si mesmo, né? E tornando-se em forma de homem, em figura humana, foi até a cruz. Ou seja, Jesus, talvez, ele poderia ter uma personalidade forte ou não, ele era homem. Então nós, como homens, temos personalidade. E o que é que acontece? Às vezes você tem uma personalidade forte, às vezes você tem, né, um jeito agressivo, uma voz um pouco alta.
Só que Jesus, a Bíblia diz que ele se esvazia de si, para que ele pudesse chegar ao propósito. Então, todas as vezes, ou na maioria das vezes, nós vamos precisar nos esvaziar de nós mesmos para que nós possamos alcançar o propósito, porque Jesus se esvazia para chegar no propósito. Se Jesus não se esvaziasse de si mesmo, ele iria dizer: eu sou Deus, eu tudo posso, não preciso vencer a cruz, porque eu salvo o homem da forma que eu quiser, porque eu tenho poder. Sim ou não? Sim, isso é óbvio. Provado, né? Isso é claro, ele era Deus também, né? Mas só que tinha um propósito, você precisa entender isso. Você está na terra porque a sua vida tem um propósito na terra. E a rejeição pode acontecer para tentar atrapalhar esse propósito. Jesus é rejeitado pelos seus, mas Paulo diz que o sentimento de Jesus é um sentimento de humildade. Por quê? Ele é rejeitado, mas ele entende que mesmo a rejeição dos seus da sua casa, na sua vida, ele entende: eu estou existindo por causa de um propósito. Eu estou vivo por causa de um propósito. Eu estou aqui na terra porque Deus tem um propósito. Ninguém nasce em vão, meu irmão. Ninguém está vivo em vão. A Bíblia diz que até uma folha, quando ela vai cair de uma árvore, ela só cai se Deus permitir. Então, Vavá, se Deus se preocupa até com uma folha, imagina com a nossa vida. Que somos criaturas formadas pela própria mão de Deus. A folha, ele disse haja, né? As árvores, ele disse haja árvore. As águas, ele disse haja água, né? Aos ventos, ele disse haja vento. A luz, Deus disse haja luz. Mas ao homem, Jesus disse: eu mesmo vou pegar. Está escrito: ele pegou do pó da terra, né? E com as suas próprias mãos ele moldou, né? Então, a criação, né? A floresta, a existência, né? O próprio Deus falou pelo haja, mas o homem, ele cria com as próprias mãos. Então, se nós estamos vivos, há um propósito. Jesus é rejeitado em João 1,11 pelos próprios da sua casa. Mas em Filipenses 2,5, Paulo diz que Jesus tinha um sentimento. E o sentimento era de humildade. Porque a sua humildade era que ia fazer com que ele chegasse no propósito. A nossa humildade nos levará até o propósito. Sem humildade não se alcança propósito. Eu quero abrir este parêntese para você. Mesmo que haja rejeição, porque nós estamos falando sobre rejeição, mas diante da rejeição familiar, do círculo de amizade que você vive, você tem que entender que você, nesse momento dessa rejeição, vai aparecer alguns sentimentos. Quais sentimentos? Como eu já falei no início. O sentimento da dor, o sentimento do desprezo, o sentimento do abandono, o sentimento do fracasso, o sentimento da busca por aprovação. Podemos observar que quando nós somos rejeitados, nós temos a insistência de querer que as pessoas nos aceitem pela forma que nós somos, né? E pesquisa realizadas nos Estados Unidos diz que a rejeição é igual à dor física. Exames neurológicos mostraram que a experiência da rejeição ativa no cérebro, né, as mesmas áreas que são ativadas durante a dor física. Ou seja, quando nós somos rejeitados, segundo a neurologia, afirma que o nosso cérebro, aquela dor, quando você sente um beliscão, uma pancada, a rejeição também traz essas dores, porque ativa a mesma área do nosso cérebro. Então a rejeição é algo doloroso. Então Jesus, em João 1,11, Jesus vai ter esses sentimentos, porque ele tinha sentimento de homem. A antropologia e o antropopatismo nos revela que os sentimentos do homem atribuído a Deus, né, a antropologia, que é o estudo do homem, né, nos revela através do antropopatismo que os sentimentos dos homens ele também é atribuído a Deus, e Jesus tem esses sentimentos em si. E por ele ter esses sentimentos, eu me perguntei, qual foi a atitude de Jesus Cristo? A atitude de Jesus Cristo foi prosseguir.
A atitude de Jesus Cristo foi caminhar. A atitude de Jesus Cristo foi continuar. Por quê? Jesus Cristo sabia que ele estava na terra porque tinha um propósito. Ninguém nasce sem propósito. Deus não permite ninguém vir ao mundo sem um propósito. Então, Jesus tinha um propósito. E se você está vivo, se você ainda está caminhando, é porque tem um propósito de Deus na sua vida. Se você está de pé, é porque tem um propósito de Deus na sua vida. Você não está vivo em vão. Você não está caminhando em vão. Deus tem um propósito para se cumprir na sua vida. Então, quando nós vamos entender sobre a rejeição, né? Existem alguns fatores que eu quero trazer à tona aqui, rapidinho, que a rejeição às vezes acontece, meus irmãos. Quando a rejeição acontece na nossa vida, às vezes ela vai acontecer por causa do nosso comportamento perante as pessoas. Algumas rejeições elas vão acontecer por quê? Porque isso vem das pessoas. Algumas são egoístas, outras são arrogantes, outras se acham melhores do que as menores. E vai te rejeitar por causa disso. Só que algumas rejeições acontecem na nossa vida por quê? Por causa do nosso comportamento. E o nosso comportamento, ele condiz muito com o nosso caráter. Está associado, andam lado a lado. Muitas das vezes o nosso comportamento vai revelar quem eu sou. O meu comportamento, por diversas vezes, vai revelar o meu caráter. Então a rejeição algumas vezes vai acontecer por causa disso, do meu comportamento perante as pessoas. E quando essas pessoas se sentem desconfortáveis por causa do meu comportamento, né, o que é que elas vão fazer? Vai trazer algum estresse sobre elas, e esse estresse, esse desconforto que está levando as pessoas por causa do meu comportamento, vai fazer com que ela me remova, ou com que elas me removam do círculo de amizade delas, ou do local onde elas estão convivendo, andando, frequentando. Por quê? O meu comportamento está gerando incômodo nela. O meu comportamento está gerando dores naquela pessoa. Então vai acontecer a rejeição. Por isso que Jesus era rejeitado. Porque a presença de Jesus em alguns lugares trazia desconforto. A forma que Cristo veio à terra trouxe desconforto para os judeus. Por isso que João está dizendo, no capítulo 1, no versículo 11, João está dizendo que ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Então Jesus é rejeitado porque eles esperavam o Messias, o Salvador, em um cavalo branco, com a coroa de rei, escrito na sua coxa, Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, como já era profetizado. Só que Jesus Cristo nasce diferente. Jesus Cristo nasce numa manjedoura. Jesus Cristo vem de uma família pobre, porém de uma linhagem real. Jesus Cristo nasce de família simples, e isso faz com que o seu povo rejeite, porque ele não tinha aquilo de momento para oferecer o que aquele povo queria. Aquele povo estava olhando a necessidade naquele momento. Então Jesus Cristo é rejeitado, e o comportamento de Cristo, por ser um comportamento de humildade, de servo, causa rejeição. Por quê? Porque principalmente, meus irmãos, quando nós vamos ver no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 29, a Bíblia diz que Jesus está na casa de Levi. E na casa de Levi, naquele momento que Jesus estava, havia publicanos e pecadores. Então, publicanos e pecadores eram pessoas rejeitadas pela sociedade, porque os galileus eram pessoas muito honestas, né? E os fariseus eram pessoas muito apontadoras. Então, ao ver Jesus, um homem que era honesto, um homem que não se achava erro nele, sentado numa mesa com publicanos, que eram políticos ladrões, e pecadores, pessoas de toda forma de pecado que estavam ali, e os fariseus veem Jesus e rejeitam Jesus, né? Marcos diz no capítulo 2, no versículo 17, Marcos vai dizer, né, que ao Jesus receber a acusação da rejeição, Jesus vai dizer: os sãos não precisam de médicos, mas sim os doentes.
Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então Jesus, como rejeitado, Jesus não rejeita as pessoas. Não é porque nos deram o mal que eu tenho que devolver com o mal. Toda pessoa que me dá o mal, eu tenho que retribuir com o bem. Jesus foi rejeitado, mas Jesus não rejeita. Não é porque as pessoas foram judas com você que você vai ser juda com ela. Então, a Bíblia vai dizer, meus irmãos, que Jesus é rejeitado, mas ele não rejeita as pessoas que vão até a ele. Como assim, irmão Fábio? Sim. Se você abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 11, no versículo 28, Jesus vai dizer da seguinte forma: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Porque Jesus não rejeita ninguém. Jesus não despreza ninguém. Foi desprezado na sua chegada na terra, porém ele abraça quem quer recebê-lo. Então Jesus te chama, ele diz, vinde a mim. Jesus nunca vai te rejeitar. A sua família te rejeitou, mas Jesus não rejeita. A sua família te rejeitou, mas Jesus não rejeita. Os teus amigos te rejeitaram, mas Jesus não rejeita. Pessoas que você confiou te rejeitou, mas Jesus não rejeita. Porque ele ainda está dizendo, eu ainda abraço quem está rejeitado. Eu ainda quero quem não quer. Eu ainda continuo insistindo naquelas pessoas que o mundo não insiste mais. É por isso que em Marcos 2,17, Jesus está na casa de Levi, sentado com publicanos e pecadores, pessoas rejeitadas pela sociedade, mas Jesus está dizendo, os sãos não precisam de médico. É este povo que está aqui que precisa. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Jesus como rejeitado não rejeita. Jesus como excluído não exclui. É por isso que Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 27, que Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu os fracos para confundir os fortes. Então nessa noite, nesse início de madrugada, eu libero uma palavra profética para a sua vida. Você não é mais um rejeitado. A partir desse momento que você assistiu essa live, este trechinho de mensagem, você não é mais um rejeitado. Você não é mais uma pessoa desprezada. O céu te abraça hoje. Jesus Cristo te abraça hoje. O Senhor hoje. Se sinta abraçado pelo céu. Se sinta aceitado pelo céu. Acabou hoje a rejeição. Saia desse aprisionamento que te colocaram. Dessas cadeias de ferro, desses ferrolhos que demônios aprisionaram a tua alma, a tua vida. Se sinta abraçado pelo céu nessa madrugada. Jesus foi rejeitado, mas Jesus não rejeita. Jesus foi apedrejado, mas ele nunca apedrejou ninguém. Ele ainda abraça quem quer um abraço e quem precisa de um abraço. Então eu libero uma palavra profética para você nesta madrugada. Eu libero uma palavra de Deus para você nessa madrugada. Eu vou estar chamando aqui o meu amigo Vavá, que ele vai estar orando e encerrando essa live. Tá bom? Ele vai orar aqui encerrando por você. A gente vai orar pela sua vida. Se você quiser colocar aí o seu pedido de oração, diga eu quero oração. Eu quero ser abençoado pelo céu. Porque o céu te alcança agora. Se não puder vir, não tem nada não, irmã Cássia. Eu vou orar aqui. A senhora vai orar. Vem cá, vem. Em nome de Jesus. Amém, amém. É porque... eu sei. Então, eu vou orar pela sua vida. Nesse momento. Eu vou orar pela sua vida nesse momento. Você vai ser abraçado pelo céu. O céu vai te alcançar aí. O céu vai te alcançar aí. O céu vai visitar a tua vida. Só foi até hoje, meu irmão. Só foi até hoje que você foi rejeitado. Só foi até hoje que te desprezaram. O céu vai te alcançar. Participe da oração para mim, né, irmã Cássia? Senta aí para a senhora participar da oração comigo, intercedendo. A senhora pode poder participar, a senhora senta aí. A senhora está revestida. Amém? A senhora intercede aí. Viu? Vamos orar aqui por esse povo aqui. Não serão mais rejeitados. Eu libero essa palavra para você neste início de madrugada.
Você não é mais um rejeitado, você não é mais uma rejeitada. O céu te abraça nessa noite. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus de graça, Deus de bondade, Deus de alegria. Deus, eu te exalto, Pai amado, nesta madrugada, eu te glorifico e eu bendigo o teu santo nome. Obrigado, Senhor Deus, pela tua presença. Obrigado, Senhor Deus, porque tu tens sido fiel à nossa vida. O Senhor tem cuidado de nós, Senhor, o Senhor tem nos livrado dos levantes. O Senhor, Pai amado, tem nos justificado, ó Pai, nesta cidade. Eu te apresento, Senhor Deus, todos aqueles que assistiram, Pai, esta live. Essas pessoas, Deus, que ouviram esta palavra. Deus, que os céus os abracem, Senhor. Que os céus se abram na vida deles, Deus, e eles sejam alcançados pela palavra de Deus. Em nome de Jesus, Pai, eu profetizo na vida deles, Senhor, que eles não serão mais rejeitados. Em nome de Jesus, eu profetizo, meu Pai, que a rejeição acabou hoje, que dias melhores virão. Meu Deus, eu oro a Ti, creio em Ti e profetizo dias melhores na vida dessas pessoas. Eu profetizo dias de bênçãos, dias de graça, dias de alegria na Tua vida. Em nome do Senhor Jesus. Assim eu oro nesta madrugada e te abençoo em nome do Senhor. Amém? Um abraço forte no coração. Que Deus te abençoe e que o céu te alcance. Jesus é contigo. Aí o Gabriel tá assistindo, né? E dando legal e tudo. Ele assistiu